Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Queridos, estamos em Oséias 6 e eu tenho certeza de que Deus vai falar muito conosco através deste capítulo. Então, eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você. E olha, se você der o teu like, esta ferramenta entende que essa mensagem é relevante e ela por si só também vai entregar a mais pessoas. Então, se você não é inscrito neste canal, inscreva-se, ative o sininho e você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, Oséias capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 3, que nos diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, e como chuva seródia que rega a terra. Aleluia. Queridos, este texto dá sequência ao estudo sobre o livro de Oséias que nós estamos lendo, e falando agora dos capítulos 6, 7, 8 e 9. Oséias, o profeta de Israel, que foi profeta no Reino do Norte e exerceu o seu ministério profético por volta de 755 a 715 a.C. Nesta parte de suas profecias, o profeta repreende principalmente as classes dominantes da sociedade, os reis corruptos, os sacerdotes ignorantes e cobiçosos que levaram um povo à ruína. Ele a critica aqui a hipocrisia e ele critica também o culto hipócrita que aquele povo realizava. Então, ele critica a hipocrisia religiosa, os sacrifícios e os rituais externos, sem devoção nenhuma. Ele descreve a certeza do julgamento. Certamente, Deus julgaria aquele povo por causa dos seus atos. Também diz que Deus os despedaçou e os sarará, fez a ferida e a ligará. Por isso ele incita o povo a conhecer o Senhor. Oséias deixou bem claro o que Deus pedia ao povo: misericórdia. No passado, a misericórdia de Deus tinha chamado Israel. No presente, agora, a sua misericórdia era a esperança de Israel, que estava sem direção moral e precisava de uma conversão sincera. Por isso Deus vai usar Oséias. E aqui nós vemos o povo que foi afligido pelo Senhor, exortando uns aos outros e reconhecendo que foi Ele o autor da ferida por causa dos pecados deles. E assim eles buscarem uma renovação da aliança com Deus. Ele fez a ferida e Ele mesmo sarará. Depois de 2 dias nos revigorará e ao 3º dia nos levantará. Isto diz respeito a um curto período de tempo em que ocorre a restauração deles, pois quando Deus vê o arrependimento no coração de seus filhos, Ele prontamente entra com a cura de suas almas e restaura o seu relacionamento com Deus. Oh, queridos, preste atenção, porque essa situação nos leva a pensar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Jesus realizou uma grande obra sobre as trevas e venceu
uma grande vitória o Senhor Jesus teve sobre o reino das trevas. Mas a vitória foi mais além, quando após a sua morte, ele ficou no túmulo por 3 dias como Jonas na barriga do peixe para livrar a nossa alma da morte eterna. Todavia, queridos, ao ressuscitar e voltar à terra, ele trouxe consigo as chaves da morte e do inferno, tirando, portanto, de Satanás o seu domínio sobre as almas dos homens. Agora, toda a humanidade pode ser salva, porque a porta foi aberta. Queridos, Oséias, no capítulo 6, os versos 1 e 2, nos mostra uma relação com a cruz. Ele diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despertou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos levantará, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Oh, queridos, o ontem na nossa vida, quando estávamos no Egito, no mundo, e não conhecíamos a Jesus, foi um momento em que Deus nos feriu e nos despedaçou para que pudermos nos achegarmos a Ele e sermos resgatados e sarados. Pois o homem sem Deus, a sua vida é vazia, está morto em delitos e pecados. Depois de 2 dias, diz aqui, nos revigorará. Fala do hoje, do 2º dia em que temos Jesus e somos revigorados pelo seu poder e pela sua graça que opera em nós. E o 3º dia se refere ao nosso futuro, que logicamente está ligado à nossa escolha de hoje, de andarmos com Ele, de servirmos e de sermos, ou seja, a ressurreição e a vida eterna, queridos, que nos espera. Por isso, é importante vivermos todo dia o nosso hoje na sua presença, pois assim o nosso passado será apenas um testemunho de vitória, de cura e libertação. Já nenhuma acusação pesa mais sobre as nossas vidas, queridos. O nosso presente é um momento de vitória, e o nosso futuro será sempre glorioso, pois foi gerado e moldado pelas nossas atitudes do presente. Viveremos eternamente com Ele. Aleluia! Segundo a interpretação judaica, até o 1º século, o 1º dia correspondia ao tempo do pecado. O 2º dia, o dia do perdão de Deus. E o 3º dia, o tempo da redenção do povo de Deus. Preste atenção aqui, queridos, porque estamos caminhando para o final desse devocional, mas eu gostaria de frisar algumas coisas interessantes aqui. Na Bíblia, os termos chuva temporã e seródia são usados como símbolo do derramamento do Espírito Santo e estão relacionados com as estações das chuvas anuais da Palestina. A chuva temporã caía durante o outono, o mês de outubro, no início do inverno lá, no tempo de semear a terra, garantindo assim a colheita no inverno. Era o período do plantio, queridos. Essa chuva era necessária para que a semente germinar, para fazer brotar a semente. E a chuva seródia caía durante as primeiras semanas da primavera, no mês de abril, no início do verão, antes da colheita, e era necessária para fazer com que a plantação amadurecesse para a colheita. Em outras palavras, era o período do amadurecimento e a colheita dos frutos. Simbolicamente, a chuva temporã significa o derramamento do Espírito Santo que aconteceu no início da igreja primitiva. E essa manifestação do Espírito Santo veio para germinar a semente do Evangelho que está sendo semeada, queridos, até hoje. Em outras palavras, a chuva temporã capacitou os apóstolos para realizar a obra prodigiosa de Deus, e a chuva seródia representa o derramamento do Espírito Santo
que se manifestará nos últimos dias da história da humanidade e irá preparar a terra para a colheita de Cristo e para que Ele venha e busque o seu povo. Oh, queridos, que nós possamos receber esta chuva de poder e de graça. Olha o que diz o texto: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Joel também disse no capítulo 2, no verso de número 23, ele profetiza e diz: alegrai-vos, pois, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Oh, queridos, por isso precisamos receber a chuva temporã que o Espírito Santo derramou e quer continuar a derramar sobre nós, para que possamos receber a chuva seródia para o arrebatamento. Ou seja, toda esta obra culminará num dia glorioso em que a igreja será completamente transformada e levada para estar com o Senhor na glória. Ou seja, uma força especial para pregar o Evangelho, nos capacitando todos os dias, queridos, como uma última chance de arrependimento para que os homens sejam despertados antes do juízo divino. E como um resumo de tudo isso, nós podemos dizer que devemos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa alma como uma terra que precisa ser lavrada, semeada para poder dar fruto. Mesmo que pareçamos feridos por Deus, queridos, Ele mesmo curará a nossa ferida, pois ela, muitas das vezes, isto nos é necessário para o nosso crescimento, queridos. Todas as lutas e tribulações desta vida têm propósito. Oh, queridos, em segundo lugar, devemos estar abertos ao seu avivamento, buscando os dons do Espírito Santo e sendo instrumentos em suas mãos para continuar a obra que foi iniciada por Jesus. Oh, queridos, que o Espírito do Senhor nos encha e nos capacite. Por isso há um convite imperativo aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ore comigo. Querido Deus, nessa manhã, Pai amado, eu quero te pedir, ó Deus querido, que como uma terra seca, sejamos sedentos por esta chuva, Senhor, pela chuva do Teu Espírito, pela chuva do conhecimento, pela chuva, Senhor, de uma experiência profunda e marcante, ó Deus, contigo. Por isso, meu Senhor, esta manhã eu te oro para que venha sobre nós esta chuva, para que venha sobre nós a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu vou terminar assim. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.